Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Kobe Expo 2024 o CEO da Soccer Grass, Alessandro Oliveira. Alessandro, prazer em tê-lo aqui. Eu acho que você está vivendo esse mundo, aliás, um mundo que você vive há muito tempo, de uma maneira muito legal, né? Porque aqui está toda a indústria que existe no esporte, né? Bom dia, muito bom estar aqui falando com você, Oliveira. E, de fato, né, esse tipo de evento, esse tipo de feira falta no Brasil, né? Temos poucos, onde a gente consegue reunir uma boa parte da indústria, né? E divulgar o que você tem de atualizações, de novidades, né? E trocar essa coisa entre os outros atores. Que faz parte A indústria. da indústria, exato. Você sempre está trocando informação. Porque, na realidade, está vendo gente. É uma feira 360 graus, né? Porque você tem os clubes, você tem as entidades, as confederações, federações, você tem os atletas que vão utilizar os equipamentos e você tem exatamente o que a gente vai chamar de indústria, mas a indústria é o todo. É o todo, é. Né? Então, são 360 graus de um movimento onde você troca muita informação, onde você leva muito conhecimento às pessoas e você tem um ingrediente importante, né? São quase 400 jornalistas na feira, né? É muito bacana essa divulgação e assim, né? É a oportunidade que a gente tem hoje de apresentar, né? O quanto a nossa indústria do esporte está atualizada, né? A nossa indústria do esporte, ela traz o que tem de mais moderno no mundo, né? Hoje, com a globalização, a gente consegue ter produtos de alto nível, de alta performance, em todos os setores, né? Se você for rodar aqui, você vai achar em todos os setores equipamentos de alta performance e um excelente nível. Então, isso é importante, essa iniciativa de ter esse evento e que tenha muito mais, né? Eu acho que é muito, muito bom isso para o setor. Vamos entrar exatamente no seu setor. É um setor que a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Existem vários tipos de grama. Por exemplo, muitas pessoas ainda confundem a grama de um gramado sintético para o futebol society com aquilo que você tem, que é a coisa mais moderna do mundo neste momento, mas que tem sempre algo mais a acrescentar, e você tem feito essas atualizações, para falar um termo da dinâmica do momento, em relação ao gramado do Allianz Parque, que talvez seja um grande campo de prova e, ao mesmo tempo, um grande laboratório, mas que é também um showroom do seu trabalho. Vamos identificar a grama sintética, por gentileza. Muitas pessoas, né, quando falam em grama sintética, realmente remetem para campos de society. É o campo que é o mais comum, né? É o que mais tem, né? Vamos chamar do campo do peladeiro, né? Então, o que acontece? Esses gramados, normalmente, que são colocados nesses complexos esportivos, não vem com uma demanda que tenha necessidade de ter alta performance, né? Não tem uma demanda que tenha necessidade de ser similar ao gramado natural. Esses complexos, na sua boa parte, não vou dizer todos, né, não faz manutenção. Nós fazemos manutenção no Allianz Parque semanalmente, né? Mas pô, como assim? Grama sintética precisa de manutenção? Claro! Como tudo precisa de manutenção. Um carro com toda a sua tecnologia precisa. Um carro que for, uma Ferrari, e não fizer manutenção... E o seu gramado é uma Ferrari no Allianz Parque, né? Obrigado, eu agradeço. Mas, de fato, a gente tem atingido bons objetivos lá. De 2020 até 2024, né, nós tivemos aquela versão do termoplástico, tivemos que substituir lá, né? Mas se você puxar essa régua desse período e por todos os campeonatos que o Palmeiras participou, essa régua é surreal, de quantos campeonatos o Palmeiras conquistou depois de 2020. Obviamente que eu sempre falo que a grama sintética ela não joga bola, né? Ela não joga bola. Se você tiver um equipamento que funciona, adequado, que faz a bola rolar igual um gramado natural, e tem uma equipe como a do Palmeiras, extremamente competente, com um departamento científico extremamente de primeira linha, né? Competente, com uma gestão muito competente, quando tem toda essa situação, e aí acontece o que acontece dos resultados. Não é só um item, né? São vários itens para fazer isso acontecer. O avião não cai por um motivo.
Mas o futebol você não perde por um único motivo, mas você Exato. também não ganha por um único motivo. É uma conjuntura. São mais de 300 shows nesse espaço que você fala aí de quase 4 anos e Vale meio. ressaltar que é a arena que mais tem shows no mundo. São 300 shows o Allianz em 4 Parque, anos e meio. Né? No Brasil. E se a gente fizer uma somatória de jogos, fazendo aí um cálculo entre 50 e 55 jogos, que é o que o Palmeiras joga por temporada, porque você tem Campeonato Brasileiro, o Palmeiras desde sempre está classificado para Libertadores, você tem o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras é tricampeão pela segunda vez em sua história. Inclusive esse ano, né, na nova versão lá. Isso. E aí você tem 2 brasileiros, né, que foram disputados nessas condições. E aí você tem a gama de títulos, né? O Abel ele chega com a grama sintética, são 10 títulos que ele tem, então são 10 títulos posicionados, porque vai dizer assim, olha, mas a final da Libertadores não foi no Allianz Parque. Ela não foi no Allianz Parque, mas ela foi constituída no Allianz Parque, até você chegar à decisão, né? Exato. Então, somando tudo isso aí nessa média, nós devemos ter aí uns 55 jogos por ano. Então, numa conta simples, são 110, 220, quase 250 jogos e 300 shows. Mas olha só, você está só pondo jogos profissionais. Isso, não, aí se eu for colocar os da base, os femininos e tal... E os eventos que o Allianz faz do Dia do Atleta, eventos de futebol, então tem muita atividade lá. Vamos lá, até por isso, essa é uma arena que ela pode ser utilizada 24 horas por dia. Exato. E aí eu queria que você explicasse para quem nos acompanha, em quanto tempo você habilita para um show e em quanto tempo você habilita para um jogo de futebol depois do show. Porque a gente tem visto essa agilidade ser muito parceira do Palmeiras nos seus objetivos esportivos, né? Sim, a gente, junto obviamente com a W Torre, né, que é a gestora do Allianz Parque, sempre dá o seu melhor para poder atender um jogo do Palmeiras. Eles não... juntos ali a gente corre para que tudo aconteça. Então vamos lá, para começar um show é muito simples, a grama sempre está pronta para iniciar o show, né? E aí você dá uma proteção à grama. Exato, ela está pronta, você vai proteger igual a proteção que usava no gramado natural, a mesma coisa. São placas que dividem o peso para não forçar de forma pontual, para que não tenha nenhum tipo de buraco, ondulação. E aí você monta o show em cima, tá tudo certo. A desmontagem e a preparação para o jogo também é muito rápida, né? Então desmontou, se você já deve ter ido a alguns shows lá, Oliveira, termina o show meia-noite, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não tem mais nada ali. Dá para fazer o jogo, se precisar. É um negócio surreal, Mas assim, o que a gente pede normalmente? 2, 3 horas para liberar o campo, que não é nada. O que são 2, 3 horas que a gente faz? Com toneladas de equipamentos, retirar cada placa dessa que você constitui. Vamos imaginar que já retirou tudo isso. Né? Depois disso, a soccer precisa de 2 a 3 horas. Para quê? Para passar dar uma escovada no campo e... Detector de metal isso não seria nem tão necessário de fazer, mas a gente faz, né? O que você falou é o mais importante, que é o ímã, né? Uma manta de ímã que a gente passa e toda vez a gente recolhe um punhado de prego, de taxinha, de arame... Brinco, tudo, né? Tudo que for metal você tira do campo. Isso para não ir no jogador. Né? Então, por conta dessa demanda, né, a gente acaba precisando de 2, 3 horas. Se não fosse isso, você podia desmontar e jogar em seguida. Porque a grama, a estrutura da grama do... E por que, né? Só para explicar às pessoas, por que você tem lá o prego, por que você tem um parafuso, por que você tem goela, por que você tem a porca? Por quê? Porque há uma desmontagem do complexo que estava preparado para um show e alguma coisa vai cair. Você tem torres de som, você tem torres de luzes. E você precisa resgatar isso exatamente porque o jogador vai estar ali em cima e de repente num carrinho, numa bola que ele possa buscar, poderia existir um ou outro incidente. Hoje ainda a gente está, depois daquele show da Taylor Swift lá que caiu as miçangas no campo, né? E é uma coisa que ninguém esperava, porque essas miçangas, os fãs da Taylor, eles trocam durante o show. Só que aquele elástico bem fraquinho, nessa de trocar, quebra. Então você imagina quantas mil pessoas quebrando uma dessa que tem 50 lantejoulas de coisinha lá. Miçangas. Que vai para o campo. Então o que a gente está fazendo hoje?
né? Cobre-se o campo inteiro com uma manta de bidim, não sei se você... Manta de bidim parece uma espuma bem fininha para drenagem, então não deixa de drenar, cobre todo o campo, aí depois põe esses pallets que a gente... para proteger o campo, né, de plástico, né, e aí quando desmonta o show, tudo que tiver em cima desse plástico, quando você desmonta lá o piso, vai cair nessa manta, aí enrola e vai bater ela fora dali. Então, é tudo experiência, né, Olivério? A gente adquiriu muita experiência em fazer uma gestão de uma arena... Foi um desafio. Na parte de shows e manutenção. Eu estou no futebol há muito tempo. Você quebrar paradigmas no futebol, né, aquela coisa de bater um tiro de meta, ele tinha que sair da área, agora já não é mais assim. É o goleiro que antigamente não tinha tempo, podia retardar o jogo, hoje ele tem um tempo. Tudo isso demanda o VAR, que é uma introdução nova. E aí, quando a gente vê o campo sintético, já existiram outras tentativas, agora já é irreversível. E talvez aqui na América do Sul, e aí até em função do que sai daqui, são 5 aprovações que você tem, desde a inauguração do campo, com esmero, capricho, né, para falar palavras mais simples, mais aprovadas essas 5 fiscalizações, que eu vou chamar de fiscalizações. Certificações, né? Que aí tem o certificado. É uma fiscalização para emitir o certificado. Para emitir, primeiro vem aqui, fiscaliza, olha tudo, rotação de chuteira, são diversos testes. Kick de bola, rolagem de bola. Aí depois de tudo isso, vai. E aí é onde eu chamo muitas vezes a atenção de algumas pessoas que não têm informação. Assim, você já viu um teste desse? Vá ver. Eu acho que pouquíssimos gramados naturais, planicidade. Eu acho que quase nenhum gramado no Brasil passaria... A planicidade, a FIFA, o laboratório da FIFA vem com uma régua de 3 metros e não pode ter um variável de 10 milímetros. Sabe o que é isso? Sim. 1 centímetro... Não, 10 milímetros, cara, né? Então, e aí se você observar isso num gramado, não num gramado normal, é muito difícil. Sim. Até por causa do tipo de piso. Porque, queira ou não queira, você tem um piso estipulado ali que está muito sujeito à chuva, ao calor excessivo, assim, ao tipo de corte. Hoje, Oliveira... E na grama sintética isso não acontece, só para deixar não claro. Acontece, né? Mas assim, hoje em linhas gerais, os gramados naturais que tem nos estádios do Brasil, eles sofrem um calendário muito pesado, né? Como você já falou, quantos jogos aí, quantos campeonatos você acabou de falar aí, né? 55 mais ou menos para o Palmeiras, que é um time que joga. Você imagina no Maracanã, onde jogam Flamengo e Fluminense, você imagina no Castelão, onde jogam não tem grama Fortaleza, natural, Ceará, isso. Floresta e Ferroviária. E aí nós temos um legado, né, que a Copa do Mundo trouxe, que as arquibancadas precisavam estar cobertas para poder sediar os jogos da Copa do Mundo. Aí a arena virou um problema, né? Porque aí você não tem o sol não entra 100%. Aí usam aquelas lâmpadas artificiais para fazer a tal da fotossíntese. E nunca vai ser igual ao sol. Então você tem um problema até do vento, porque queira ou não queira, o vento, ele ajuda o próprio replantio, né? O próprio replantio, porque você tem o pólen, aquela coisa toda que vai sair de um lado e vai ajudar a completar do outro. Isso não existe. E no seu gramado, essas intempéries, elas não interferem em absolutamente nada. Você diria o seguinte, que hoje, baseado em 4 anos e meio de uma análise profunda, de 5 aprovações de certificado da FIFA, de aprovação plena num time que ganhou pelo menos 10 títulos, e se a gente colocar ainda o Campeonato Paulista do Vanderlei Luxemburgo, são 11 títulos só do time principal, ou em consequência do gramado, título que reflete muitas vezes um outro campo, mas... por exemplo, o Palmeiras foi campeão brasileiro jogando contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas toda a constituição das partidas foi feita a partir... Dentro de casa. Dentro de casa, né? Uma parte dos jogos... Os mandos de jogo dentro de casa... Todos ali. Então, hoje a gente pode dizer assim, vocês conseguiram andar muito com o gramado sintético e hoje ele é uma realidade, tanto que no estádio em Belo Horizonte da MRV, na MRV Arena, se pensa nesse estádio em Fortaleza, Brasília já pensou, o Maracanã tem aquela discussão que é muito política, mas eu acho que não vai salvar em relação ao Flamengo, quando ele fizer o estádio dele entender que aquele ali é um estádio melhor, o Engenhão que está completamente aprovado, tudo isso é um ingrediente importante. É importante, né? E tá mostrando
a condição, né? Porque assim, eu costumo dizer que a grama sintética, essa de alta performance, de alta qualidade, ela não concorre com a grama natural, né? Por que não concorre? Porque ela é usada quando você tem todas essas demandas, tipo, muito jogo, não tem sol, tem shows. Então, assim, esses ingredientes aí, no dia a dia para grama natural, ela não funciona. Por isso que não concorre, porque aí vem a sintética, né, de qualidade para ficar ali, para de fato poder que esses ingredientes não afetam na performance do jogo. Tanto é que você vê a bola rolar igual no campo de grama como do Allianz Parque, do primeiro minuto aos 47 do segundo tempo. Não muda a intensidade de jogo, né? E nem a qualidade do gramado. Não muda. Que no gramado normal muda a qualidade. Exato. Principalmente se houver intempérie, chuva forte. Aí não precisa nem ter, cara. No gramado... Se você vê um gramado depois de 20 minutos de jogo... Ele já é diferente. Já é diferente. Um gramado natural. Natural. Agora, do primeiro ao último minuto, com todos os acréscimos que a arbitragem quiser dar, você tem um gramado sintético absolutamente igual. Né? E tem mais uma coisa, você não poderia usar um gramado 24 horas seguidas. Se você resolver vamos fazer um festival, aqueles torneios inícios da minha época e da sua. Vamos fazer um torneio início. Quando você acabar o torneio início, você pode pensar em trocar a grama. Nesse, o gramado vai ser absolutamente normal. E assim, né, nessa mudança de sistema que nós fizemos agora no Allianz Parque, e é o sistema que tem hoje de mais moderno no mundo, não precisou trocar a grama, né? Até esse gancho da sua colocação, você tem ideia, nós tiramos todo o termoplástico para poder pôr o enfio novo, né? E a grama embaixo do gol, depois de toda essa 300 shows, 250 jogos, mais jogos amadores e tal, embaixo da área do goleiro ali, abaixo da trave do gol, é onde mais gasta, né? Se você assistir um jogo, você sempre vê ali aquela parte mais careca. E ali embaixo a grama está com 50 milímetros. Que é o mesmo tamanho desde quando ela foi instalada. Tamanho original. Teve zero, Oliveira, zero desgaste. Então, essa é a entrega que a Soccer Grass faz. Um campo de alta performance, que pode usar de forma... Ou seja, você teria uma garantia teórica de 10 anos. Essa garantia está em andamento. E nós estamos falando em quase 5 anos e, ao que tudo indica, vai suplantar e muito esses 10 anos. Olha, Olivério, a grama do Allianz Parque só vai trocar quando alguém falar assim, eu vou trocar porque cansei de olhar para ela. Porque a durabilidade dela ali vai muito passar grande. De 10, 15, vai embora. Se continuar fazendo as manutenções que a gente faz, os cuidados que se tem que ter. Né? Porque a manutenção é o grande segredo também. É o grande segredo. Porque é aquele negócio. Quando a gente faz uma conta simples, você gasta muito dinheiro num campo natural. Mesmo, gasta dinheiro. Você tem uma série de... O Palmeiras chegava a trocar 3 a 4 vezes por ano o seu gramado natural. Um custo absurdo, né? É um absurdo. E não ficava bom, né? Isso. E nunca ficou bom por conta disso que a gente já falou, da não incidência do sol, do vento, que não existia. Parte da chuva também não cai onde tem que cair. Mas não é culpa de ninguém, né? Não. Aí é culpa da estrutura de ter sido feito daquela maneira. Mas eu acho que seria muito bom você explicar para quem nos acompanha nesse momento o trabalho que você teve. Foi um trabalho cirúrgico, de muita competência, de muita análise, para retomar o campo do Palmeiras num curto espaço de tempo, trazendo aviões de Portugal, a Nova Curtiça, eu acompanhei isso de perto. Esse foi um desenrolar. A gente teve um problema ali. O problema foi exatamente em relação à temperatura, que ela saiu do normal, a gente está vendo isso exatamente nesse momento, e principalmente, né, a poluição da cidade de São Paulo. Na verdade, o ocorrido aqui, esse sistema... Antes de trazer, nós fomos à Europa visitar, né? E lá eles não têm essa incidência de poluição como tem aqui em São Paulo, né? A questão da temperatura, eu acho que ela acabou ajudando a quebrar a característica do produto, porque ele já estava muito sofrido por questão da poluição. Do que tem dentro da poluição, né? Que inclusive nos estudos que nós fizemos até solvente tem.
Até solvente tem. Que é das motos. É a queima do combustível das motos. Porque a moto ela não tem o catalisador igual tem os carros. E o solvente é usado também no combustível e na queima esse solvente vai para a atmosfera e depois ele volta. E onde tem mais desse tipo de poluição? Nas grandes avenidas e nas grandes marginais. O que está tudo no entorno do Allianz Parque, ali do centro de treinamento do Palmeiras. Foi uma operação de guerra para você? Foi uma operação de guerra. Essa troca, né? Sim, mas muito bem calculada. A gente hoje tem um departamento de estudos de engenharia muito intensivo nas gramas sintéticas, na evolução e tudo. O Abel sempre nos pediu um campo mais rápido e mais macio. Então eu juntei tudo isso, né, e consegui atender nessa mudança. Trocando o polímero pelo... Tiramos 52 toneladas de termoplástico. Tiramos mais 100 toneladas de areia, sem remover a grama. A grama nós não tiramos, né? Você teve que trazer uma máquina especial para fazer isso. Exato, tivemos maquinários de fora. A gente já estava acompanhando isso desde o ano passado, alertando inclusive a W Torre desse problema. E no CT, a gente já tinha até ajustado com o Abel, com o departamento financeiro, a diretoria de futebol, para fazer a substituição lá. Já estava tudo, né? É que acabou agravando por causa da temperatura no final do ano e saiu um pouco da mão, né? E ninguém esperava. Mas com essa correria toda, nós trouxemos 7 aeronaves desse material orgânico de Portugal. Então, foi que é a cortiça. Que é a cortiça. Só que a cortiça não é uma cortiça... Ela é uma cortiça bem mais trabalhada, bem mais ajustada para alta performance, né? Então, por isso que a gente fala hoje, o campo do Allianz Parque, nos testes da FIFA, não somos nem nós, o técnico falou o seguinte, falou, olha, hoje, os parâmetros que está o gramado hoje, ele está melhor do que os parâmetros do ano passado. O que significa isso? Quando eles geram os testes, né, existem os parâmetros de mínimo e máximo. E hoje, o parâmetro que tem o gramado do Allianz está idêntico a uma grama natural, porque está muito mais próximo disso, por isso que ele elogiou o gramado, né? E da onde são tirados esses testes da FIFA para chegar nisso? Como é que eles chegam com esses parâmetros? Eles pegam os melhores campos que tem na Europa, de grama natural, desculpe, onde tem lá jogos da Champions League, enfim, gramados que joga-se pouco também, não tem esse calendário aqui, né? Esse é um outro drama também, né? A temperatura é diferente, né? A Inglaterra tem uma temperatura menor do que a temperatura brasileira. Mas assim, a qualidade do gramado é surreal, do natural dos caras. Então, dali, eles fazem um teste de kick de bola, de rolagem de bola, de tração e rotação da chuteira. E tudo que acontece naquele gramado precisa, no teste, acontecer no gramado testado, né? Então, eu diria assim, você jogar hoje no Allianz Parque é a mesma coisa que você está jogando num campo de grama natural da Europa. De altíssima qualidade. E mais, durante os 2 tempos de jogo, com a mesma regularidade. O que aí já não é comum num campo natural, porque ele muda. Conforme o jogo vai passando, ele vai mudando. Você vai criando buraco, você vai criando... E se tiver chuva, essa coisa toda, aí existem os agravantes. E isso não acontece. Não. Porque... Na realidade, o campo que vocês produzem é quase que como um coador também, quando há uma intempérie muito forte, uma chuva, uma tempestade. Tanto que até hoje a gente vê isso aí em vários campos do Brasil, nos naturais, a paralisação do jogo. O Palmeiras já teve tempestade mesmo muito forte e nunca se parou um segundo do jogo. Né? Isso é importante você falar, porque assim, as pessoas só acham que o sistema é a grama sintética. Não. É um todo. É um todo, inclusive a drenagem. Né? A drenagem que nós fizemos no Allianz, você fez uma excelente observação. Teve um jogo que eu fui assistir lá, não sei se você vai lembrar, Fortaleza e Palmeiras. Que choveu um monte. Cara, não dava para enxergar o jogador no campo. Aquelas chuvas torrenciais. Não tinha uma poça d'água. Não tinha uma lâmina d'água. Nada, zero. Né? Porque o sistema ele é desenhado para ter uma drenagem extremamente eficiente. Né? Então, tudo ajuda, né, Olivério? Tudo soma. E eu acho importante se migrar para bons equipamentos, seja ele sintético ou natural, para a performance, para a qualidade do jogo, para tudo é melhor. Inclusive para você desenvolver o atleta. Você pega centro de treinamento hoje, eu visitei alguns, não vou citar o nome, que inclusive a gente está
negociando para trocar a grama, não tem condição, Oliveira. Tem buraco, é lama, tem poça d'água. Isso no campo de treinamento de times de primeiro nível do Brasil. Que está na primeira... Na primeira prateleira. Né? Então, como é que você vai extrair dali tudo que você precisa? É a mesma coisa se você jogar basquete com um tênis que não é adequado. Com a quadra ruim. Uma quadra que não é adequada. Eu falo sempre assim, a NBA é espetacular, os caras são geniais, os jogadores, né? São de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Mas para isso eles precisam ter equipamentos de excelente Mas os qualidade. equipamentos que eles têm, a gente não tem aqui. Exato. Então, quando você vai para o campo, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Hulk, que sempre foi um crítico, já cedeu. Ele olhou e falou, não, a grama natural, ela tem as suas deficiências, tanto que os jogadores do Atlético, e eu estou te falando isso porque eu falei com o engenheiro do Atlético, pediram para fazer a grama natural e hoje eles já entenderam que se não trocar, o time não vai jogar, vai ter dificuldades no seu campo, porque... Hoje o Atlético está vivendo falou, né? A versão Allianz Parque da decisão. Quando era grama natural. E da decisão, vamos trocar. Porque o ser humano é esse problema, né? Temos que mudar. Aí o ser humano, não, olha, não sei o quê, aí vem aquela contestação. Mas a partir do momento que você muda e troca tudo aquilo por algo muito melhor, e aí nós estamos falando, é assim, eu acho que ainda vai existir evolução no gramado sintético, porque a gente vê essa evolução dos 10 anos para cá espetacular. Mas eu acho que o que a gente tem hoje aí já é de altíssimo nível, já é espetacular, já deixa qualquer time confortável para fazer uma troca sabendo que vai trocar muito bem. Exato. Né? A gente tem várias categorias, né? O termoplástico, como você falou, hoje você já trocou pela cortiça, você ainda tem a fibra de coco. A fibra de coco ela precisa de muita água, porque senão ela fica dura. Aí a história que você já me explicou algumas vezes, já que a gente está no ar, do xaxim. Secou o xaxim da mãe da gente, parecia uma pedaço de pedra. Então você tem que ficar jogando água, porque aí o xaxim fica bonito, macio. Fica abastecido, macio. Então esse é um problema. O que já não ocorre com a cortiça. A cortiça, ela não tem essa dificuldade da água. Né? Ela já é macia por si só, né? É isso. Então, assim, a gente sabe que agora a coisa está mudando no Brasil para encerrarmos. A gente vai ter já uma grande quantidade de clubes que vão optar necessariamente por um tipo de grama que economiza, no final das contas, muito na manutenção, que é um aspecto importante, o ingrediente, mas especialmente pela qualidade do produto que existe hoje, que é similar ou superior à grama natural. É isso. Esse é o finalmente da nossa conversa. É isso. E com isso, você vai ter um equipamento que funcione, né, durante todo o jogo, funcione para os seus treinamentos, funciona para tudo. E mais, você consegue arrecadar nele com shows, com eventos, com festas. Então, hoje você pega o estádio, vamos pegar o Morumbi. O Morumbi é usado quantas vezes para jogos? 60 vezes? Não, 50 vezes? 50 e poucas vezes. Não tem vezes. Conta que fecha. Você manter aquilo lá, manutenção... E você não pode, porque se você faz um show e quando você põe os tablados que para você põe não acontece nada, se ele ficar lá 3 dias, quando você tirar, a grama natural precisa... Ela já estressa, ela vai sentir. Ela vai sentir muito, né? Não tem jeito. Você vai precisar de um tempo de recuperação ou do replantio, exato. Que aí demanda mais tempo ainda. E outra coisa, né, Oliveira? Se você pegar, por exemplo, alguns clubes menores que tem o estádio e tem o centro de treinamento, se ele colocar grama sintética no estádio, ele pode desativar alguns campos do centro de treinamento dele, porque ele pode, inclusive, treinar todo mundo no estádio. Porque a grama suporta a grama sintética. Sim. Né? Esse é outro detalhe importante. Aí mais, né? Você está treinando onde você vai jogar. Coisa que não se faz. Normalmente, esses campos de grama natural, vai lá, faz um treininho, um reconhecimento de 10, 15 minutos, deu. O reconhecimento, por exemplo, de seleção e hoje da Conmebol, o máximo que você pode fazer é andar no campo. Então, você não acaba tendo a aptidão de poder treinar e se movimentar naquele tipo de grama, exato. Numa grama natural. Se isso vai para o sintético, você pode largar os caras para treinar que não tem problema. Eu queria te agradecer aqui. Eu que agradeço. São informações muito importantes, relevantes para a gente mostrar a qualidade do produto hoje, da grama sintética, com a assinatura, por exemplo, da Soccer Grass, que faz um trabalho focado
exatamente nesse tipo de equipamento, e que numa feira como a Kobe Expo é muito importante para você poder mostrar isso para o universo do esporte, né? Porque não é só uma questão do futebol, é o universo esportivo, né? Exato. Mas muito bom estar aqui com você, eu que agradeço. A Soccergrass, além do gramado sintético, né, que é o nome, ele remete para gramados esportivos, né? Nós também fazemos grama natural, né? E fazemos toda a linha de piso esportivo, desde tênis, paddle, pista de atletismo, quadra de madeira, tudo com esse DNA de alta performance e qualidade. Então, a área, tudo que você pensar em pisos esportivos nós fazemos. Inclusive, recentemente entramos na parte de pista de hipismo. Vai ter pista de hipismo? Já fizemos a primeira. Até me inspirei um pouco, minha filha gosta do hipismo, e aí vendo como é que funciona, outro dia eu vi eles fazendo uma pista, nós trouxemos uma tecnologia, já estamos fazendo pista de hipismo. Então a nossa preocupação é com os pisos esportivos em linhas gerais, e hoje a gente tem um leque muito bacana aí. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.